Estamos numa nova série de palestras, começamos hoje. Seja bem-vindo, se essa é a sua primeira vez. Eu não consigo, infelizmente, ver os rostos daqueles que estão lá no fundão, mas é bom ter... Eu acho que eu estou vendo o PH lá no fundão. O PH está lá no fundão ou não? Não, eu vi uma careca reluzindo em algum lugar, eu pensava que era o PH, mas não era. Mas hoje nós começamos essa nova série de palestras, redes sociais, um convite à vida compartilhada. E muito do que falarmos aqui tem tudo a ver com o que a comunidade viva é e com o que nós queremos viver em termos de evangelho, principalmente no que chamamos de grupos de vida. Então, se você ainda não está inserido num grupo de vida, eu gostaria que nessas próximas 4 semanas, a começar por hoje, você começasse a sonhar em estar envolvido num grupo de vida e começasse a observar quais são os reais propósitos, a real missão de estarmos em grupo de vida. Beleza? Então, que comecemos essa série. O vídeo a seguir pode ser ofensivo para alguns públicos. Tá? Se você, por algum motivo, é viciado em Facebook, ou Instagram, ou Twitter, ou Zap, talvez ele seja altamente ofensivo para você, é de propósito. Além disso, qualquer coincidência é mera semelhança. Eu sei que o ditado é outro. O ditado verdadeiro é? Não neste caso. Se de alguma forma você se sentir tocado por esse vídeo, provavelmente é que você precisa do toque. Redes sociais. Nós, há alguns anos, temos sofrido uma revolução social em nosso meio, no mundo inteiro. Desde a região amazônica, onde moramos, até lugares como a Sibéria, bem diferentes de nós. Até mesmo nos lugares onde estão acontecendo as guerras, onde há algum filete de internet, as redes sociais dominam. E a vida não mais é privada, a vida é pública, pelo menos aquela virtualmente compartilhada. Como uma sociedade personalista, voltada à felicidade pessoal, voltada ao prazer, a vida compartilhada é muitas vezes aquela utopicamente sonhada ou falsamente fantasiada.
Durante esses próximos dias que se seguirão aqui em outubro, eu gostaria que nós refletíssemos na possibilidade de uma real rede social. Talvez até mesmo sonhada pelo próprio Criador no início de todas as coisas. Talvez sonhada, inclusive, naquele momento em que ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Eu não quero descer a pontos teológicos muito pesados a respeito da Trindade, até porque é complicado falar isso lá no início, no Antigo Testamento, no Gênesis, numa linguagem tão diferente da que hoje usamos na nossa era científico-histórica. Muitas vezes queremos usar a linguagem que de hoje usamos para aqueles textos tão antigos como os de Gênesis, mas vamos pelo menos pensar pelo argumento que já naquele momento, no início de todas as coisas, Deus estava buscando uma forma de compartilhar aquilo que já era seu. Em si mesmo, uma rede social, um compartilhamento eterno entre os três. Queria compartilhar isso com a sua criação. E assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, deixa de ser simplesmente um argumento histórico, um argumento científico para algo especial da humanidade, de termos a imagem de Deus em nós e por isso sermos a coroa da criação e mais importante que todos os outros animais. É por isso, com esse pensamento, que os ocidentais detonam tanto a natureza. Talvez devêssemos ter uma mentalidade mais budista. E eu sou cristão, batista, ortodoxo, não se preocupem comigo, mas talvez devêssemos ter uma visão mais budista, que talvez eles compreendam um pouquinho melhor o façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Porque eles observam imagem e semelhança não somente no homem, mas em todas as coisas criadas. Eles reconhecem o valor de uma formiga, o valor de um rio, e por isso eles entendem que aquilo é importante para as suas vidas. Mas o pensamento de que porque somos imagem e semelhança de Deus, somos mais especiais e devemos dominar sobre toda a natureza, fez com que a nossa filosofia, a nossa teologia, a forma de vivermos, então a nossa praxis também, se tornasse algo muito personalista e distanciado de qualquer relacionamento com qualquer outra coisa, porque o que importa sou eu. Você já viu isso na nossa sociedade? Em algum lugar? Todas as nossas promoções são focadas nisso. Promoções, eu digo, inclusive no shopping que nos abriga. Até mesmo o nosso slogan do shopping, nosso como comunidade viva para o shopping, como que é? Comunidade viva, a sua igreja no shopping. Até nós. É a sua igreja. Não é mais a nossa igreja. Não é mais a nossa comunidade ou a nossa paróquia, sabe? Não, é a sua. Porque, de alguma forma, nós, como seres humanos, no século XXI, queremos o meu. Eu lembro que o primeiro computador que o meu pai comprou, ali pelos idos de 92, quando chegamos a Brasília, era um 486. Ou 386. Na minha cabeça está 486, mas talvez tivesse sido um 386. Foi um 486. E eu lembro que era o único computador de casa. O único. Não existiam ainda smartphones naquela época. Existiam simplesmente aqueles tijolos da Motorola. Você lembra? Algum de vocês segurou um daqueles? Muitos não sabem assim, tijolo da Motorola. Motorola fazia telefone, Motorola fazia, ainda faz. Tá? Talvez você tenha acordado só agora para isso, mas Motorola continua sendo uma empresa de eletrônicos, inclusive de celulares. Tá bom? A Nokia também já existiu, você sabia disso? A memória humana tem cerca de 2 meses de duração na nossa era. Mas tinha aqueles celulares enormes que só faziam receber e fazer ligações. Você lembra disso? Você lembra que para falar com pessoas você precisava literalmente falar? Sério? Aí depois vieram mensagens de texto, depois, por alguma razão, eu não sei até hoje o que é que significa, mas eu sei que o M é messages, mas se transformaram em SMS.
Antigamente era mensagem de texto, agora SMS, e agora já é Zap Zap, que na verdade era WhatsApp, e para facilitar a língua portuguesa virou Zap Zap, e pouco se usa, as empresas estão começando a reclamar, porque muito se usa a internet e pouco se usa o telefone, de onde elas tiram o maior lucro delas? Do contato social humano, da fala, o que nos diferenciava de todos os outros animais irracionais. E nós agora somos mais evoluídos porque nós paramos de falar e passamos a teclar. E teclamos desesperadamente muito, até dirigindo. E, por favor, aqui não é nenhuma acusação contra você. Minha culpa, minha máxima culpa. Eu estou no jogo com vocês. Não pensem que essa série de palestras é algo de um palestrante vivendo uma vida assim, de ermitão dentro de um monastério, vivendo a vida supra-sumo com Deus, simplesmente em comunicação direta com o Criador e fazendo boas ações com toda a humanidade. Não. Eu sou humano como você. E um dia desse eu me peguei na Constantino Neri, pisando com toda a minha força no freio, porque o carro da frente estava a 50 metros de mim e eu estava lendo a última mensagem que havia entrado no meu Zap Zap. Lindo. Mas voltando ao computador lá de casa, só tinha aquele computador em casa. Lá em Brasília, quando morávamos lá. Era o máximo. Dava para jogar um tênisinho que era uma barrinha aqui e outra barrinha aqui e uma bola que batia de um lado para o outro. Era muito top. E aí eu lembro que também Prince of Persia eu consegui piratear de um amigo meu. E com um disquete, lembra de disquetes? Isso, um disquete de 3,5, não era mais o de 5 1/4, era de 3,5, era mais evoluído, que cabia 1,44 mega. Uau! Que coisa! Não cabe nem a foto que você tirou de selfie quando você chegou no teatro hoje. Não cabia, porque o seu Ultra Maxi Hiper HD aguenta hoje, mas não aguentava antes. Então, eu consegui piratear esse Prince of Persia, eu colocava, e o bonequinho era uma coisa ridícula. Era um pixelizado todo, mas era um computador compartilhado. Toda a família para um computador. Éramos 5. A minha irmã na faculdade, eu no 2º grau e meu irmão novinho ainda. Era bom de dar uns tapinhas na cabeça dele, Roberto. Quem você conhece o Roberto hoje dá para ver que eu não consigo mais dar o tapinha na cabeça dele. Mas todos compartilhavam o mesmo computador. O computador era igual a uma televisão. Não é na sua casa não, que na sua casa tem 5, não é? Em algumas casas ainda há somente uma televisão. E o computador estava num local, um escritório, e todos os que queriam usar o computador iam para aquele escritório. E foi justamente neste computador que eu descobri as primeiras redes sociais, em 92. Elas se chamavam de BBS. Você lembra disso? Quem lembra de BBS? Eu quero me sentir incluído. Glória a Deus, eu não sou maluco. Você lembra das BBS? Gente, para quem não sabia o que era BBS, era um Bulletin Board System, que você podia entrar. Era tipo um mural. Pensa naqueles murais de cortiça, que você passa e você deixa nas faculdades. Eu tenho emprego para isso, eu tenho isso. E eram várias BBS diferentes para vários assuntos diferentes. Então, se você queria compartilhar vídeos ou fotos pornográficas, você ia para uma BBS. Se você era dado a coisas do submundo e queria saber notícias do submundo, você ia para outra BBS. Eu era muito novo, eu não sabia nada disso. E eu falei sobre pornografia aqui? Tá, porque ninguém faz isso no seu computador privado hoje, né? O silêncio fala muito. Então você entrava nessas diferentes BBS e tinha as informações, e lá também você podia conversar. E foi talvez quando... Mas isso começou muito antes, começou lá por 78, 79, as primeiras BBS. Mas aí depois, lá de 92, já entrando em 95, 96, começaram os sites de conversa, os chats, ou Mirks. Você lembra do Mirk? Uau, eu estou começando a chegar na idade de vocês. Eu estou me sentindo idoso hoje. Mas nesses Mirks, de novo, pessoas passavam horas na frente do ainda computador, ainda com um teclado físico na sua frente e uma tela de CRT.
Uma tela de tubo, parecia aquelas televisões velhas e tal. Você ficava lá, fixo, e alguém chegava, você estava assim, não, eu estou conversando. Mas você não está falando, mas eu estou conversando, é sério. É sério? Eu estou combinando aqui um negócio com uma menina que eu vou conhecer hoje. Mas você conhecendo pela internet, uma menina, ela é bonita. Tem certeza? Tem? Ela me mandou uma foto, olha a foto. E aí você saía para conhecer aquela menina. E alguns foram muito sortudos. Assim, já numa outra era, eu vou passar para isso depois, mais tarde, mas Daniel e Débora se conheceram dessa forma, não exatamente dessa forma, mas em chats também. E casaram, a Débora foi sortuda porque ela podia estar conversando com um psicopata. E o psicopata veio conhecê-la em Manaus. E, graças a Deus, era um pastor, advogado do bem. Nem tanto, né, Daniel? Mais ou menos. E, de novo, o Edgar e Michele também conseguiram na internet encontrar complicado. Muito complicado. Mas a nossa vida passou a, muitas vezes, se resumir a redes sociais. Hoje, com o advento do Facebook, WhatsApp, Instagram, que parece que ou mais, Tinder. Hoje nem se azara mais. Não. Assim, chegar numa menina, não. O quê? Isso é coisa para antigos. Como é que você chega? Não chega, eu só dou um like nela. Você dá um like nela? Como é que é dar like nela? Eu me sinto um idoso quando eu falo com juventude hoje em dia, porque não há mais tanto compartilhar. Há um conflito de gerações. E eu tenho só 30 e poucos anos. 30 e muitos. Só isso. Mas com todo esse advento de redes sociais, os índices de depressão da nossa era são astronômicos. Nunca se vendeu tanto remédio para disfunções sociais. Nunca houve tanta dor existencial. Nunca pessoas se sentiram tão solitárias. Há relatos em vários livros técnicos de psicologia de pessoas que, buscando simplesmente ter um contato social e ouvir a voz de alguém, ligam todos os dias para o mesmo telemarketing para poder ouvir a voz de um ser humano e poder contar um pouquinho do seu dia. Redes sociais. Há pessoas que relatam de ficar emocionadas, estou falando sério, ficar emocionadas ao ouvir gravações meio que eletronicamente robóticas e assim ouvir a voz de um ser humano. Porque no dia a dia, na correria da vida, na escada do sucesso, não conversamos mais. E se isso acontece com seres humanos de carne e osso, se somos criados à imagem e semelhança de Deus, e talvez essa seja a angústia a detonar a nossa sociedade, a angústia de, por sermos imagem e semelhança de Deus, desejarmos avidamente compartilhar vida. Compartilhar um com o outro. Talvez nessa dança eterna de compartilhamento entre os três, nós também tenhamos no nosso genes, na coisa mais básica que nos faz quem somos, esse desejo desenfreado de compartilharmos. Aí é muito fácil para mim, como pastor, chegar aqui domingo após domingo e dizer: parem de transar, jovens solteiros, parem de fazer isso. Homens, parem de usar pornografia. Mulheres, saiam das suas revistas pornográficas femininas. Você conhece alguma? Não aquelas que falam de fofoquinha e de como você melhorar a sua vida relacional e sexual com os seus parceiros múltiplos. Tenha relacionamentos abertos. É muito fácil chegar aqui da plataforma e dizer: parem com esses relacionamentos ilícitos. Quando o problema não é necessariamente isso, mas isso é o sintoma e o problema é muito mais profundo. O nosso problema é um problema aqui dentro. De desesperadamente buscarmos relacionamentos. De qualquer jeito. Eu simplesmente quero me sentir tocada. Eu já ouvi isso da boca de uma mulher. Eu simplesmente quero me sentir tocada. Não importa como eu for tocada, eu só quero sentir, porque eu não sinto mais nada.
E aí nos isolamos nas nossas cavernas, nos nossos palácios, para muitos aqui. Temos uma tela, várias telas em casa, várias. Temos tela de 52 polegadas para assistir atletas fazerem o extremo no seu esporte, enquanto não corremos 100 metros. E não é em 10 segundos. 100 metros em 2 horas, não fazemos isso. Ficamos colados na tela para ver a vida íntima de algumas pessoas por alguns meses dentro de uma casa, como se estivéssemos passando por vitrines com cobras. Lembra que você fazia isso antes? Você ia para zoológicos e via várias jaulas e vitrines e dizendo, uau, olha como esses animais vivem. Nós fazemos isso com seres humanos hoje, na angústia de podermos compartilhar vida. Fazendo pesquisa para essa série de mensagens, eu vi uma comparação muito boa. Que Facebook é hoje o que as revistas sociais já foram um dia. Só que agora nós não xeretamos somente a vida de celebridades. Todos somos celebridades. Avidamente buscando a imagem e semelhança do outro. Ou a nossa imagem e semelhança do Criador no outro. Muitas vezes encaramos palavras sobre o pecado, simplesmente encarando-o como uma digressão da vontade de Deus, como uma transgressão, como errar o alvo, como fazer algo errado. Mas se notarmos, praticamente em todas as vezes que o Antigo e o Novo Testamento fala sobre pecado, fala sobre rompimento de relacionamento. E as nossas igrejas, comunidades, e muitas vezes até aqui, nós não falamos de rompimento de relacionamento, nós só falamos da transgressão. E ficamos criando pessoas neuróticas, psicopatas sociais, não querendo tocar ninguém, porque pode ser pecado. Enquanto o pecado é justamente a transgressão de romper o relacionamento com Deus, tendo isso como uma consequência de ser autossuficiente. Não foi assim na metanarrativa primeira, na grande metáfora, quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, e naquela grande história, magnífica história, o ser humano ouve a deusa da sabedoria, a serpente. E a deusa da sabedoria diz, você não precisa de Deus para sobreviver? Precisa? Não, Deus mentiu para você. Intriga, né? Deus mentiu. Sabe o que ele não quer? Ele não quer que você seja. Ele não quer que você não precise dele. E aí, na grande metáfora, o ser humano cai. Quais foram as consequências imediatas naquela grande metáfora escrita há mais de 3.000 anos atrás, e já como tradição oral há talvez outras centenas de anos ou milênios? O que diz? Quando há, então, a queda do homem, de novo, sempre encaramos isso como algo de transgressão, mas encaremos hoje, só hoje, encaremos isso relacionalmente, com a primeira consequência do pecado. Quebra de relacionamento. Eles se olham e pela primeira vez notam que estão nus. Que maravilha poder estar nu diante de alguém e não ser julgado, não ser rotulado e simplesmente ser aceito completamente, de forma irrestrita pelo outro. A primeira coisa que acontece é, ele está me vendo, eu agora preciso de uma vida privada. Deus chega para o caminhada da tardinha, diz assim a metanarrativa, a grande história, e procura o homem e o homem se esconde. Relacional novamente. Deus chama o homem e a resposta do homem é, estou aqui. Por que você está assim? Eu escondi-me porque eu tive medo. Medo? Eu estava nu. Quem disse que você estava nu? Relacional novamente. Aí, na conversinha, há o começo de uma pergunta de o que aconteceu.
E a resposta do homem é clássica. Relacional novamente, a mulher que tu me deste. Uau! Começou aí. Mesmo que você não considere isso literal ou histórico, é bem longe. Mesmo que seja tradição, é bem longe. 3.000 anos atrás escrito e cerca de talvez 6 ou 5.000 anos de tradição oral passando de um para o outro. É muito antiga essa história. Lá já havia o problema conjugal que hoje você continua fazendo em casa. Relacional novamente, tudo é relacional. Alguém já disse que tudo é espiritual. Tudo é relacional. Deus volta a ser a mulher. O que é que a mulher faz? Foi essa deusa da sabedoria aí, essa serpente que tu criaste, Deus. Foi essa serpente. Ela disse que isso. Finalmente, a culpa era de Deus. Foi Deus que criou tudo. E tantas vezes não conseguimos ver a dor relacionada ao nosso pecado. Não o seu pecado, mas nós como humanidade, com o nosso DNA degradado por causa da separação relacional de Deus. Hoje está muito em voga nas nossas igrejas nós escolhermos mais um pecado como pecado especial. LGBT. E novamente, relacional. Tudo relacional. Aí nós queremos simplesmente ungir uma pessoa, olhar não, a gente não olha para ela normalmente, a gente simplesmente ora, unge, faz algum balacobaco, e aí vai, meu irmão, não peques mais, você está curado. Sem levar em conta a quebra espiritual, física, emocional, que leva a todos nós sermos quebrados relacionalmente. Uns se refugiam na pornografia, outros se refugiam na homossexualidade, outros se refugiam na promiscuidade hétero. Estou falando com a igreja? Não fale amém, não, porque eu não quero que assim seja. Mas escolhemos alguns pecados especiais. E aí, acabamos com pessoas relacionalmente, sem buscar restaurar nessas pessoas e permitir que Deus restaure nessas pessoas a sua imagem e sua semelhança. Romanos 3:23 é um texto relacional. Nós nos acostumamos a lê-lo como um texto de raiva. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu não consigo ver Paulo falando assim. Talvez Paulo, escrevendo àqueles irmãos em Roma, tivesse escrito da seguinte forma: meus irmãos, todos nós pecamos. E a consequência direta do nosso pecado é a separação eterna do nosso Deus. E isso nos destrói e nos degrada, porque Ele é a fonte de quem somos. Nós somos imagem e semelhança dEle, por isso todos pecaram e estão separados da sua glória. Aquilo que nos alimentava hoje nos falta. Outro texto que é usado também para muitas vezes acabar com todos é: o salário do pecado é a morte, portanto morra. Há uma alusão ao nosso querido ex-governador. Não é isso que o texto diz. De novo, Paulo diz: o salário do pecado é a morte. Você já passou pela morte de alguém em sua família? Já passou pela dor do rompimento do relacionamento? Morte, às vezes, existencial, não física, mas o total rompimento daquele relacionamento, que é morte. A consequência do nosso pecado como humanidade foi a morte. Mas o texto não termina assim. O texto continua e diz: mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Relacional novamente.
eternamente religados àquilo, ou àquele, ou àqueles que são nossa imagem e semelhança, um convite real à vida compartilhada, não mais com os nossos irmãos humanos, mas com o próprio Criador, eternamente. Aí queremos ficar vislumbrando ruas de ouro. Não, para de pensar no céu assim. Crianças pensam no céu assim. Para de pensar que você vai ter coroa com rubis e tudo mais, e que o seu galardão vai ser algo material que você receberá. Não, não. O capitalismo acaba com a sua morte, com a volta de Cristo, e glória a Deus por isso. Não só o capitalismo, mas também o comunismo, o socialismo, o PT e o PSDB. Eles acabam com a sua morte ou com a volta de Cristo. Porque não mais precisaremos disso. Porque não mais haverá lágrimas. Porque ele já vai haver enxugado toda lágrima gerada pela nossa dor existencial de não mais nos conectarmos nem com Deus e nem com o nosso próximo. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 5, a partir do verso 15. E ele, fazendo alusão a Jesus de Nazaré, morreu por todos, para que aqueles que vivem já não mais vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Novamente, vida compartilhada, relacionamento. A salvação não é você ter um lugarzinho no céu. Eu costumo dizer para vocês que são da comunidade que relaxa, o teu lugarzinho está garantido. Se é só isso que você quer entrar lá como que se pelo fogo, passando assim, tipo como você passava na recuperação, precisando de 5,5, você tirava 5,4, o professor dava um décimo e você como pelo fogo entrava. Se é isso que você quer, relaxa, Cristo morreu há 2000 anos atrás, você está garantido por causa do sangue dele, aleluia. Mas não foi para isso que Deus salvou você, ou que Cristo morreu. De acordo com Paulo, Cristo morreu para que nós vivêssemos não mais para as nossas míseras vidinhas, mas vivêssemos para aquele que se entregou por nós. Relacional de novo. Não há, escreva o que eu estou dizendo, não há como dissociar as boas novas do Evangelho de relacionamento com o outro e de relacionamento com Deus. É relacional. É tão relacional que Deus se fez homem e habitou entre nós. E vimos a sua glória cheia de graça e de verdade. Deus humano andando entre nós, relacional. Eu sei que nesses termos eu posso beirar a heresia, mas eu me aventurarei nesse lugar. Deus desejava tanto um relacionamento com a sua criação, que ele não permaneceu transcendente, alheio a todos nós, lá no céu do seu trono, como cantamos hoje. Não. Ele se tornou como um de nós, compartilhando vida, passando por sofrimentos, chorando com os que choram e se alegrando com os que se alegram, perdendo entes queridos, como Lázaro, sendo traído por amigos íntimos, como Judas. Nós falamos muito sobre
ecologia e sobre como podemos transformar o mundo se pararmos de consumir deslavadamente. Isso tudo parece ser algo muito moderno. Há 2000 anos atrás, Paulo escreve: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A própria criação está esperando, talvez até relacionalmente, permita-se ser um pouquinho budista hoje. A criação toda espera ardentemente a revelação dos filhos de Deus para que algo mude, porque nem mesmo a criação aguenta mais o que nós fizemos dela. Um dos textos que mais me toca, até porque me tocou quando eu ainda era pirralho. Antigamente os batistas tinham, ainda tem algumas igrejas, mas os batistas tinham uma organização que beirava o escoteirismo, que se chamava, beirava mesmo, tá? Mas que se chamava de embaixadores do rei. E nesses embaixadores do rei nós tínhamos uma divisa. Alguém foi embaixador do rei comigo em algum lugar? Fique de pé e, por favor, se prepare. Ninguém? Por favor, Marcos, você foi embaixador do rei? Foi depois, então não é comigo, você foi embaixador do rei, por favor, fique de pé. Se eu for perguntar se quem daqui é maçom, pularia gente. Mas quem foi embaixador do rei? Paulo? Antônio, você foi embaixador do rei? Não. Marcos, alguém mais? Você foi coroinha também. Ali, é o Kleber ali? Você foi embaixador, cara? Quem mais foi embaixador? Tá bom. Uma vez embaixador, sempre embaixador. Vocês lembram da nossa divisa? Então, todos a uma só voz. 1 Coríntios 5:20. Somos embaixadores. Senta. Por favor. Assim, a gente está precisando desenvolver o relacionamento um pouquinho melhor. Diz assim, 2 Coríntios 5, 19 e 20. Atentem bem para esse. Às vezes por isso que eu comecei hoje a celebração, a reunião, o culto, seja lá o que for que você chama isso. Só não chame de despacho, porque a gente não faz esse tipo de coisa. Nem o cristão e nem o do candomblé. Nós não praticamos o candomblé aqui, nem o cristão e nem o candomblé. Tá? Aqui existe despacho cristão também. Tem outros lugares que fazem isso. Aqui nós não fazemos isso. Tá? Há outras igrejas que fazem despacho cristão. Nós não fazemos. Olha o que diz. Por favor, atente para esse texto como se você estivesse vendo pela primeira vez. Pela primeira vez, você nunca viu uma Bíblia, nunca. Talvez hoje a igreja faça um desserviço falando tanto sobre a Bíblia e postando tanta coisa da Bíblia no Facebook, porque faz com que nós estejamos tão acostumados a ouvir essas palavras que as palavras não mais fazem sentido. Tipo o eu te amo que você fala todo dia para o seu esposo. Todo dia. Você acorda, meu amor, eu te amo. Chega um tempo que o seu marido não ouve mais esse eu te amo. Ou a sua esposa, você todo dia já, meu amor, lembra que eu te amo? Ou então você responde, eu também. O amor próprio é uma coisa linda, sabia? Às vezes a gente faz a Bíblia assim. Às vezes nós transformamos a Bíblia num livro banal. E a Bíblia é um livro banal, é um livro como qualquer outro. Não há poder mágico na Bíblia, principalmente quando nós atentamos para a Bíblia como se fosse um livro religioso ou um livro de spells, um livro de palavras mágicas, como de Harry Potter. Isso, Harry Potter. Quando tratamos a Bíblia assim, nós nos afastamos dela e fazemos dela simplesmente um livro de vários termos complicados que, se nós falarmos, Deus estará presente. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus está presente na sua vida desde que você disse, Jesus é meu Senhor. Você não precisa ficar buscando esse Deus nem no monte, nem na reunião de oração, porque Deus está em você. Mas diz assim a Bíblia, lida bem de pertinho. Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, que quebrou esse relacionamento. E nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se por Deus. Você consegue ver Paulo falando ou escrevendo isso? As palavras são muito fortes.
Em Cristo, Deus estava reconciliando o mundo consigo. A salvação não é sua, pessoalzinha. Não me entendam mal. Você é salvo pessoalmente. Claro, sempre foi assim. Você não pode se salvar coletivamente. Você não pode nem se salvar. Você é salvo, e você é salvo pessoalmente, mas Cristo não morreu por você somente. O texto de João 3,16 não diz, porque Deus amou o Maurício de tal maneira que deu ao Maurício o seu único filho, para que se o Maurício crer nele, tenha vida eterna. Não. Os termos usados em João 3,16 são cósmicos. O texto é porque Deus amou o cosmos. Porque Deus amou o universo. O interesse de Deus, e me entendam bem, o interesse de Deus não era pela sua vida miserável, isolado no seu quarto, atrás do celular ou do Facebook, ou seja lá o que for, teclando, dizendo, minha vida está tão sem sentido, eu preciso de alguém que me dê mais sentido na vida. Isso é o resultado, mas Cristo não morreu por isso. Cristo morreu para reconciliar todo o universo a Ele. Para novamente podermos vislumbrar a imagem e semelhança de Deus no próximo. E Deus reconciliou o mundo inteiro consigo através de Cristo. E Paulo afirma que nós, como cristãos hoje, somos embaixadores de Cristo. Como se através de nós Deus exortasse o mundo. E aí Paulo diz, e então nós suplicamos, reconciliem-se com Deus. Não, Deus não vai dar mais dinheiro na sua conta, esse nunca foi o propósito dele. Nunca. Não, talvez Deus não cure você. Cristãos morrem de câncer. Horrível. Você sabe por que Cristo morreu por você e pelo universo? Para reconciliar a sua criação com Ele. Para que mais uma vez Ele pudesse compartilhar vida com a sua criação. Através da entrega do seu Filho. O Evangelho é o convite do Criador à reconciliação. O Evangelho é o Criador dizendo, eu já paguei. Senta aqui do meu lado. A pergunta que eu acho que cabe para todos nós. Realmente desejamos a vida compartilhada? Porque isso é certamente o que está no mais íntimo do nosso ser, como começamos hoje. Fomos criados à imagem e semelhança do Pai. Nós desejamos, no maior âmago que temos, nas nossas entranhas, nós desejamos relacionamentos. Mas será que queremos? Porque quando nos relacionamos, é necessário falar. É necessário compartilhar. É necessário chorar. É necessário rir deslavadamente, como a Alessandra e a Júlia fazem. Rir descontroladamente quando algo é celebrativo assim. É necessário dançar. É necessário também, em momentos de contrição, buscar ao Senhor de tal forma como se suplicássemos realmente, dizendo, Senhor, não aguentamos mais e somos totalmente dependentes de Ti. Quando queremos relacionamentos, nós obedecemos. Você é filho, você é pai, você é mãe.
Relacionamentos exigem compromissos, alianças, pactos. E parece que mesmo com todo o desejo esse âmago de querermos trocar, o que fazemos é justamente o oposto. Mais casamentos acabam, porque intimamente, e eu não quero de forma alguma acusar nenhum de vocês aqui, mas intimamente casamentos acabam porque nós queremos a nossa vida, não a vida compartilhada. Porque a vida compartilhada exige que nós cedamos, exige que nós compartilhemos sacrificialmente um com o outro. E eu aqui não estou colocando fardo sobre um dos dois. Vocês dois, os dois, casados, olhem para mim, os dois. Não há casamento só com um cedendo ou só com um se sacrificando, só existe casamento quando os dois se tornam uma só carne e passam a viver para isso. Pais e filhos não têm mais relacionamento, sabe por quê? Os papais estão vivendo a sua vida. Eu tenho o direito de ser feliz, é o que eu mais ouço. Você quer a vida compartilhada, eu garanto a você, a vida compartilhada dá mais trabalho. É mais fácil digitar no seu Facebook ou no seu Zap Zap. Muito mais fácil, é mais difícil ligar. Mais difícil ainda é marcar um encontro. Mais difícil ainda é você passar a viver com alguém e compartilhar vida e construir uma vida longeva de 40, 50 anos juntos para olhar para trás e ver os frutos do seu relacionamento como filhos. Netos, bisnetos. E poder dar glória a Deus por você ter uma vida compartilhada. Aí nós, muitas vezes, como cristãos que somos, olhamos para a vida de pessoas que chamamos de ímpios e vemos o pai e a mãe, ancestrais e patriarcas daquela família, os 3 filhos, não conhecedores de Cristo, não tendo um relacionamento com Cristo, netos e bisnetos, e falamos, oh, que pena, uma família tão bonita e não vive a vontade de Deus. O quê? Aprenda com essa família ímpia ou pagã, como você diz. E busque relacionamentos. Lute por relacionamentos, a começar pelo relacionamento com Deus. Porque para isso fomos criados. Nessas próximas 3 semanas, nós falaremos a respeito de vida compartilhada, intimidade com Deus, comunhão com os que estão próximos, influência sobre os que estão longe. Porque eu tenho plena certeza que a solução para a sua vida, para a vida da sua família, para a vida do nosso estado, da nossa cidade, do nosso estado, do Brasil e do mundo, a solução para a crise dos refugiados na Síria e na Europa, tem a ver com o restauro do nosso relacionamento com Deus e com os outros que estão próximos de nós. Nós iríamos terminar essa reunião, cantando. Mas muitas vezes eu acho muito impróprio cantarmos. Muito impróprio cantarmos. Porque, de novo, fazemos tudo automaticamente. Nós sabemos que chegaremos aqui à comunidade viva, por mais que isso aqui seja um teatro e seja chamado de Teatro Manauara, vocês já começaram a trocar as coisas. Vocês já começaram a dizer que você vai à comunidade viva. É impossível você ir à comunidade viva. Isso é impossível. A comunidade viva não existe. Ela só existe quando nos reunimos e compartilhamos. Isso aqui se chama Teatro Manauara. E continuaremos a nos reunir no Teatro Manauara enquanto isso nos for possível. Então, muitas vezes chegamos aqui e nós sabemos que quando chegamos aqui no Teatro Manauara, nós vamos ter um cafezinho, vamos entrar, vamos cantar 3 músicas, vai ter o momento dos dízimos e ofertas, vai ter o momento com as crianças, vai ter o momento dos avisos, vai ter a palestra, vai terminar com uma música, a gente bate palma e vai lá para o McDonald's comer. Se você ainda come no McDonald's. Hoje eu não quero que nós saiamos assim. Eu quero que nós saiamos buscando avidamente suprir os nossos desejos mais íntimos de relacionamento. Pergunta 1. Você conhece o seu Deus? Você tem intimidade com Ele? Você conhece o que é revelado dEle
na Bíblia, o que homens inspirados escreveram a respeito do relacionamento deles com Deus. Você conhece isso? Você conhece a pessoa que está do seu lado? Você conhece a pessoa com quem você diz celebrar a Deus todos os domingos? Você conhece a sua esposa? Você conhece o seu marido? Você conhece seus filhos? Você sabe o que dói na vida do seu filho, adolescente, que você já não aguenta mais porque ele está muito rebelde? Você sabe o que é a alegria da sua esposa, quando chega em casa exultante e você está estressado do trabalho, porque o trabalho sempre é mais importante? Qual foi a última vez que você simplesmente sentou para meditar, tomar um café sozinho, e aí sim, sozinho, para se encontrar com você mesmo? Sem celular, sem fone de ouvido, sem nada, simplesmente você e você mesmo. E parou para pensar, quem sou eu? Comece a buscar essas coisas. Porque pelo menos aqui aos domingos nós passaremos 3 mais semanas conversando a respeito de redes sociais. Um convite à vida compartilhada. E o convite é esse. Um convite de intimidade com Deus. Relacionamento com os próximos. E influência sobre os que estão mais distantes. Que Deus tenha um relacionamento com vocês e vocês com Ele. E todos juntos compartilhemos vida. Até domingo que vem.